ok? Diz assim no Salmo 23, a partir do primeiro versículo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Salmo lindo, né? Muito recitado, mas, né, vamos debruçar agora diante das Escrituras. Até sentei aqui um pouquinho, me acomodei um pouquinho melhor e vamos dedicar alguns minutos neste salmo, porque ele fala muito aos corações, mas eu acredito que tem algumas observações muito importantes nesse salmo que você deve ouvir, que Deus tem para falar contigo. Esse salmo, né, é um salmo, né, em que muitos vão falar sobre essa relação do pastor, como ele utilizava os utensílios e tudo mais, como era o cuidado com a ovelha, e fazem uma grande comparação. E de fato, né, o salmista, nós entendemos aqui que há, né, o redator, e nós chamamos de salmista, e ele lógico, inspirado pelo Senhor, foi aqui descrito nas Escrituras este salmo. E assim ele expressa o sentimento de alguém, a confiança e do ser humano, podemos assim dizer, em relação a Deus. E você deve olhar o salmo desta forma, vamos ler mais do que uma vez, mas observe, preste bem atenção, que há uma expressão, né, do ser humano em relação à sua visão ao Senhor. É importante ter essa visão do texto para que você compreenda o texto de maneira bem clara. Logo, nós não vamos aqui em fazer uma riqueza de detalhes este salmo, porque ele é muito vasto, muito rico, mas fazer algumas considerações. Observe que ele diz: o Senhor é meu pastor. Veja que não é uma palavra de Deus ao homem, mas do homem a Deus, do ser humano a Deus. E são colocações e que são feitas, que expressam confiança, cuidado e que o ser humano sente em relação a Deus. Entendemos que o ser humano, um homem, né, experimentou isso, e muitos até hoje experimentam, né? Eu sou uma prova viva disso também, porque eu experimento este salmo, e que utilizam dessas palavras para exatamente expressar a relação da criatura com o Criador, né? E veja que diante dessa comparação, por isso nós falamos da questão da ovelha e do pastor, né? Diante dessa comparação, né, para mostrar ou para expressar o seu relacionamento com Deus, ou aquilo que Deus faz com ele, o ser humano aqui, o salmista, né, eu vou chamar aqui salmista, ele propõe essa comparação com o pastor. Eu sei que na maioria, né, a maioria de nós não temos assim, em nosso contexto, essa intimidade com ovelhas e pastores e tudo mais, né, o bichinho ali e o pastor, aquele que cuida dele. Mas para o salmista isso devia ser bem próximo, claro, porque ele utiliza dessa comparação. E observando, ou quem sabe vendo todo o cuidado de um pastor com uma ovelha, ou até mesmo sendo ele um pastor para cuidar de uma ovelha, né, ele utiliza essa comparação, essa metáfora. E veja, né, ele olha todo esse carinho, todo esse cuidado, toda essa proteção em que o pastor tem com uma ovelha,
e também entende que esse carinho, esse cuidado, toda essa ação de Deus com ele é bem parecida com a ação do pastor com a ovelha, e faz essa comparação. E podemos notar, né, todo esse carinho, esse cuidado, e que bem provável tenha sim um pastor como a ovelha, embora nós não conhecemos muito como é o cuidado, como que ele faz, mas podemos imaginar, né, que um pastor ele tem todo um carinho ali com a ovelha, né? Fazendo essa comparação, e que mais adiante também tem outras comparações em relação ao pastor, o próprio Cristo, né, faz algumas comparações, utiliza dessas comparações, mas vamos ficar no texto e observarmos que existe dentre essas comparações a expressão deste cuidado, e que nós entendemos e recebemos muitas vezes olhando para este salmo. Claro que alguém, quando lê este salmo, ele se detém mais à parte que ele vai dizer: ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele guia-me para águas tranquilas, ele renova a minha alma, né? Veja, palavras em que somente as palavras já nos trazem uma paz, somente as palavras já nos trazem, né, uma tranquilidade, já, né, nos colocam numa situação de conforto, de segurança, né? Ela somente lida já traz isso, por isso nós recitamos muito este salmo. Podemos entender aqui que essas expressões são de uma observação em que a pessoa sente, então não um ato que se vai se receber, mas algo que já se recebeu, e é uma expressão daquilo que ele já sente e já vê Deus fazendo na vida dele. E nós, quando lemos esse salmo, muitas vezes lemos na esperança de que isso aconteça em nossas vidas, e nós deveríamos ler ele da mesma forma como ele se propõe, já entendendo que é a obra do nosso pastor, do nosso Deus sobre nós. É um reconhecimento daquilo que Deus já tem feito em nossas vidas, e é o que o salmo é. Ele é essa expressão. Contudo, vale a pena notarmos aqui essas expressões e vermos, né, como bom Deus é para cuidar de cada um de nós, e aquilo que também Ele pode fazer na sua vida. Nós não podemos anular isso, embora que seja uma expressão daquilo que Deus já estava fazendo. Tenho certeza que Deus também já tem feito grandes coisas na tua vida. Por que não ainda coisas que Ele fará na sua vida, em nome de Jesus, Ele vai fazer. E que nós lemos algumas dessas bênçãos do Senhor, expressões, o agir de Deus, e que quem tem experiência com Deus sabe que isso aqui é, de fato, né, é uma realidade em nossas vidas. Diz assim, né, ele me faz deitar, verso 1, nada me faltará. Queridos, como é bom ter essa esperança, essa confiança e essa palavra de Deus bem forte em nossos corações. Porque em tempos de crises, muitas pessoas se desesperam. Mas aqui o Salmo já nos avisa, a palavra de Deus já nos fala que nada faltará. Logo que o texto não está falando de bonança, de fartura, de maravilhas, de coisas, de riquezas, mas entendemos que aquilo que é necessário, o básico para as nossas vidas, o Senhor não vai deixar faltar. De alguma forma Ele vai providenciar. Isso é que nós devemos crer e entendemos que é a palavra do Senhor está dizendo. Mas mais do que isso, Ele vai dizer: Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Bem, se alguém for um pouquinho mais nervosinho, né, pode ficar estressado. Como assim deitar em pastos verdejantes? Eu quero uma boa de uma cama. Eu quero, eu não quero comer grama. Alguém pode entender ou brincar dessa forma. Logo, a gente tem que sempre lembrar que é uma comparação com o animalzinho, né, com a ovelha.
E vamos entender que para um animalzinho, né, o pasto verde é um pasto bom, farto, né, que tem para ele, né, se alimentar de maneira saborosa e boa, imagino, né, para ele, né, e vai dizer mais, me guia para as águas tranquilas, né, e vai dizer mais, renova a minha alma, verso 3. Veja, né, que muitas vezes nos sentimos esgotados, cansados, ficamos para baixo, mal, mas devemos entender este salmo como a palavra de Deus falando a cada um de nós desse renovo. Deus tem esse poder para nos renovar. Por mais que você se sinta fraco, sem forças, com dificuldades, sem esperança, devemos sempre entender que Deus renova, e Deus renova mesmo. A palavra também segue mais adiante para falar sobre, né, outras coisas. Eu destaco aqui mais uma delas, porque tu estás comigo, né? Ainda no verso 4, no finalzinho, e eu não vou citar mais das coisas boas do texto, mas quer coisa melhor do que isso, saber que Deus está contigo, tu estás comigo. O Salmo, né, ele expressa essa confiança, essa ligação, essa certeza de presença de Deus. O nosso Deus é um Deus que quer se relacionar, que está aberto para estar perto de cada um de nós, para viver próximo de cada um de nós, e isso ficou muito óbvio quando Jesus veio e viveu entre nós. Queridos, ainda que nós vivemos pela fé em nosso tempo, ou deveríamos viver, precisamos, né, ter essa confiança, ou alimentar essa confiança da presença de Deus em nossas vidas. Tu estás comigo. Há muitas pessoas que se desesperam, entram em crise por se achar sozinha, ou, né, em pânico e tudo mais. Por isso que é importante você colocar essa palavra bem forte, num lugar de grande destaque no teu coração. Tu estás comigo. Essa é a certeza que o salmista tinha, e espero que seja a certeza que você também tenha. Embora são palavras benéficas e muito boas, em que nós esperamos, eu espero que se reflita na tua vida, eu espero que nada falte para você, eu espero que você, né, com todo carinho, né, deite em pastos verdejantes, pastos verdes. Eu espero que você, né, possa receber de águas tranquilas, né, espero que você tenha o renovo da sua alma. Eu espero tudo isso de bom para a sua vida, né, espero, né, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida. Bondade, misericórdia, lá no verso 6 vai dizer, espero tudo de bom acontecer na sua vida, como o Salmo diz. Mas acontece que o Salmo inicia de uma forma em que eu já disse, e vale a pena aqui retomar isso. Lembra? É uma comparação. E dentre a comparação, nós, né, vamos observar uma coisa fundamental. Verso 1. O Senhor é o meu pastor. Pode ser que você não conhece ou não decorou o restante, mas este verso 1, ele é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitos decoraram já esse verso 1. E o que chama a atenção é que as pessoas decoram este verso, ou até o Salmo, pelas promessas e pelas bênçãos que o Salmo aparentemente apresenta, e apresenta mesmo. Contudo, há uma posição do salmista em que eu gostaria de chamar a atenção para a sua vida. Veja, o Senhor é o meu pastor. Sabe o que isso significa? Significa que essa comparação dos benefícios em que o salmista recebe é porque ele coloca, ele posiciona, ele tem Deus como pastor da sua vida. E pode ser que muitos queiram se apropriar das bênçãos que o Salmo oferece,
mas é de extrema importância que você entenda que você deve colocar o Senhor como pastor da sua vida. Nada me faltará, porque eu tenho Deus como pastor da minha vida. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é aquele que me guia, o Senhor que é meu dono, o Senhor que cuida de mim. O Senhor é que vai dizer aonde que eu vou, para qual pasto que eu tenho que ir. É o Senhor que vai me guardar pela noite, porque o Senhor é o meu pastor. Essa comparação ela é profunda. Ela é muito profunda, porque ela posiciona o homem, claro, no seu lugar, em lugar devido, um lugar onde reconhece a sua simplicidade e a soberania de Deus, porque Ele é o pastor, Ele que vai me dar água, não é eu que vou buscar, Ele que vai me dar o pasto, Ele que vai me dar alimentação, Ele que vai me cuidar de todas as coisas, Ele que vai cuidar do meu, né, do meu corpo, do meu físico, Ele que vai me cuidar, vai cuidar de mim, vai cuidar de você. Colocar Deus como pastor da sua vida, entregar de fato a sua vida a Ele. E claro, quem verdadeiramente tem Deus como pastor e observa cada dia que nada falta, e observa cada dia que deita em pastos verdes, que é guiado para águas tranquilas. Quem tem Deus como pastor, eu vejo a cada dia que tem a sua alma renovada, e que bondade e misericórdia também os tem cercado. Ter Deus como pastor é algo maravilhoso. Se você apenas quer receber os benefícios, mas sem colocar Deus como seu pastor, fica difícil, porque você não quer ser guiado por Ele, você não quer que Ele te conduza para os lugares certos, os lugares adequados, você não aceita a cobertura de Deus, você não aceita o cuidado de Deus, ou seja, você não tem Ele como seu cuidador, você não tem Ele como seu pastor. Logo, tudo vai sendo quebrado. Alguém pode reclamar, mas eu não percebo isso, eu não vejo aquilo. Talvez tenha te faltado uma coisa para receber isso. A minha alma não tem sido renovada coisa alguma. Talvez tenha te faltado ter Ele como pastor da sua vida. Dê liberdade para Ele te cuidar, perdão, para Ele tratar você, para Ele tomar todos os cuidados devidos para a sua vida. Permita que Ele guie cada passo seu. E com toda certeza, diante da palavra do Senhor, ela se cumprirá na tua vida. Se cumprirá. Porque a palavra de Deus não mente, não falha. Tenha Deus como pastor da sua vida. E por fim, o texto começa com: o Senhor é meu pastor, colocando uma condição, né, de Deus sobre ele. Fala das maravilhas que é ter essa condição. E observo de maneira bem resumida, né, o último verso, o finalzinho, que é a expressão de quem tem Deus como pastor. Diz assim: habitarei ou frequentarei a casa do Senhor para todo o sempre. Por quê? Se Deus já cuidava como pastor, se Deus já renova, se Deus já caminha, já guia para águas tranquilas, se Deus não deixa faltar nada, por que eu vou habitar na casa do Senhor? Por que eu vou frequentar a casa do Senhor? Logo, nós vamos entender que isso é uma expressão, mais uma vez, uma expressão de gratidão, de reconhecimento do que Deus fez, faz e fará na vida do salmista, e assim também é na vida de todo aquele que tem Deus como pastor da sua vida. É muito comum eu dizer aos irmãos no culto que não se vem à igreja por você, não se cultua por você, nós não frequentamos a igreja. Eu não frequento por mim, você não frequenta por você.
mas frequentamos também, ou principalmente, principalmente pelo Senhor. De alguma forma expressarmos a nossa gratidão a Ele. De alguma forma expressarmos, lógico que tem outras formas, mas principalmente essa que está nas Escrituras, de reconhecer toda a provisão, todo o cuidado, todo o carinho desse pastor maravilhoso sobre nós. Queridos, é muito importante essa palavra nesse tempo, nesses dias em que estamos vivendo. Confesso aos irmãos que a igreja do Senhor vivia um descaso muito grande. Era muito comum ver, né, nos meios de divulgação, pelos irmãos, alguns irmãos de outras igrejas e nossa também, falando de um certo descaso, dizendo que igreja é onde eu estou. Eu não gosto muito desse tipo de frase, porque a igreja é muito mais vasta do que o indivíduo. O indivíduo não é igreja. Alguém diz isso, é um pouco complexo, não é tempo de explicar isso, mas o indivíduo ele pode representar a igreja, ele é uma parte da igreja, e a igreja não é apenas representada por edifício, mas ela também por um corpo. É um pouco estranho, né, se nós nos separarmos, espalharmos, não darmos valor a esse processo de comunhão, de estarmos como igreja, de vivermos como igreja, de celebrarmos como igreja. Nós somos obrigados, no entanto, a estarmos vivendo dessa forma. Mas se você tem Deus como pastor da tua vida, você deve estar sentindo muita falta de estar na congregação, de estar na igreja, de estar celebrando, sabe? Porque você experimenta Ele como pastor, não tem te faltado nada, Deus tem te abençoado, tem te protegido, tem te guardado, Ele tem renovado a tua alma, bondade e misericórdia estão te cercando, e agora você fica louco, desesperado, porque de alguma forma você quer expressar, você quer, né, habitar, frequentar a casa do Senhor. Nós entendemos ali como o templo, mas, né, o espaço em que nós separamos como sendo do Senhor, no nosso tempo, e queremos aqui celebrar esse Deus. Esse sentimento é lindo e que estava sendo perdido, porque muitos diziam: não precisa disso, eu posso ser igreja em casa, eu sou igreja independente de onde eu estou. E a Bíblia fala claramente sobre a comunhão, sobre congregar. Isso estava sendo, ao meu ver, e aqui confesso aos irmãos, muito triste ao meu ver, aos meus olhos, muito triste. Não comentava, não falava, mas ficava abatido de poder ler tanta asneira, porque existe diante dessas frases um porquê, e eu sei, não da pessoa, mas de uma mídia que faz a cabeça de muitos, e não estou dizendo de televisão, estou falando das próprias redes sociais, mas preste bem atenção. Nós vemos um tempo onde aqueles que de fato têm Deus como pastor, nós vemos um tempo que aqueles que são guiados por Deus e recebem das bênçãos de Deus estão sentindo a necessidade, estão sentindo falta de estar na casa do Senhor, de frequentar a casa do Senhor, porque o que nós fazíamos, irmãos, e que nós fazemos de estarmos na casa do Senhor é por alegria, não era para receber bênção, porque nós já tínhamos recebido, Deus já tem feito grandes coisas, mas é onde nós vamos expressar essa alegria, onde nós vamos celebrar essa alegria, onde nós vamos, né, assim como o salmista, habitar, frequentar a casa do Senhor, é onde nós procuramos cumprir isso de alguma forma. Mas as pessoas, infelizmente, os crentes estavam trocando esse momento por tantas outras coisas tão banais. Não havia essa alegria, esse desejo, este prazer na vida de muitos, mas eu espero que na sua estava havendo e continue. Eu espero, irmãos, que essa chama
continue acesa nos corações da igreja, principalmente naqueles em que verdadeiramente tem Deus como pastor. Nos outros eu espero que ela brote, porque já não havia. Nos preocupa muito, né? Tem sido muito comentado entre pastores, como será o retorno? Como será? Porque as igrejas estavam, né, de uma maneira geral, com bastante dificuldades, as pessoas trocando, banalizando o momento de estar na casa do Senhor, de estar como igreja, de viver como igreja, de estar junto com a congregação, de experimentar e viver como corpo de Cristo. Como vai ser? Não vamos, né, deixar que esse tempo, essa prova, prejudique nosso relacionamento com Deus e com os irmãos, mas que possamos passar por elas de maneira mais forte. E eu tenho certeza que muitos que estavam longe do Senhor, mas que experimentavam Deus como provedor, como pastor de suas vidas, mas de alguma forma estavam tendo dificuldade de frequentar a casa do Senhor, já estão sentindo isso, estão angustiados para poder render graças ao Senhor, para poder se alegrar na presença do Senhor. Que Deus, né, continue falando a cada coração, que Deus te desperte cada vez mais, que Deus abençoe em todas as palavras que aqui está, mas, por favor, é um apelo, porque eu quero melhor para você. Coloque Ele como pastor da sua vida, tenha Ele como pastor da sua vida, e ir à igreja, frequentar, participar, servir, é uma resposta de toda a obra, de tudo aquilo que Ele já faz por nós. Essa dedicação é por gratidão, de saber que esse pastor maravilhoso não tem deixado faltar nada, tem guiado, tem derramado de muitas bênçãos sobre nós. É com alegria que eu estou aqui. É com alegria e é por alegria que eu estou aqui. Estarei aqui tantas outras vezes. E eu quero estar com você também. Não vamos deixar essa vontade, esse desejo de congregar, de estarmos juntos, de celebrarmos a esse Deus por tudo que Ele tem feito por nós, apagar. Mas vamos incendiar para que tantos outros que não experimentavam possam experimentar essa satisfação e essa alegria também no Senhor. Que Deus os abençoe. Queridos, vamos estar orando nesse momento, terminando essa live. Eu agradeço aí aqueles que ficaram até agora. Próximo domingo nós temos aí, com a graça de Deus, se o Senhor se nos permitir, uma live um pouquinho diferente, porque alguns irmãos estão preparando. Acho que a Elaine já está vendo alguma coisa, Cristiane também. Fé em Deus que amanhã mesmo Deus já vai estar melhor também, Cristiane vai estar bem, o Vitor, todo mundo já vai estar bem, né? Mais que até domingo também eles vão estar presentes e vamos estar tendo um domingo diferenciado, uma live diferente, com um propósito de louvar a Deus pelas mães também. Então, especial aí, Dia das Mães no domingo. Nosso culto é para Deus, mas por que não celebrar a Deus pelas mães maravilhosas que Ele tem dado a cada um de nós? Então vamos louvar ao Senhor pela nossa mãe, é isso? E se você tem alguma mãe, convide para participar, se ela ainda é em vida, né, ou conhecida, amiga, convide, partilhe os vídeos, já chame. É uma forma também de estarmos compartilhando esse pastor maravilhoso a outras pessoas. Não fica com o pastor guardado só para você, não. Deixa que ele pastoreie outras vidas também. Compartilhe, anuncie essa palavra abençoada, maravilhosa, a vida de outras pessoas. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra e que nos fortalece. Nós, ó Deus, temos o Senhor como nosso pastor, aquele que cuida de cada um de nós. Senhor, de fato não temos nos faltado nada. Obrigado. Podemos confirmar o renovo a cada dia em nossas vidas. Obrigado, Senhor,
A tua bondade tem nos cercado, misericórdia. Isso também é confirmado a cada dia em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor. Te pedimos, Senhor, o perdão de nossas falhas, mas o Senhor conhece o coração de cada um dos teus servos, da tua igreja, e que o nosso desejo é de estar sim junto de ti, né, junto da tua casa, Senhor, que assim nós separamos para isso, lugar de culto, lugar de louvor, de adoração, de celebrarmos, de estarmos em comunhão, de congregarmos, Senhor. A nossa vontade é de estarmos juntos, cumprindo, de certa forma, essa palavra de frequentar a tua casa todo sempre. Mas estamos sendo impedidos na esperança de que o Senhor, logo, logo, quanto antes, há de restabelecer todas as coisas. Ó Pai querido, se alguém, ó Deus, que ouve essa palavra, está distante, não tem colocado o Senhor como pastor, não tinha colocado o Senhor como pastor, não tinha visto dessa forma, que o Senhor, ó Deus, fale esses corações e que possam, sim, Jesus, passar a partir de hoje, ter o Senhor como pastor da vida deles, porque é algo maravilhoso que eu tenho experimentado, e assim também como os meus irmãos, temos experimentado essa preciosidade, e que o Senhor também possa, Deus, pastorear essas vidas para a honra e glória do teu nome. Deus, nós te agradecemos por esse momento, te pedimos as tuas bênçãos, a tua proteção ainda continuamente sobre a tua igreja, sobre todos nós, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Posso correr pra